Graça e paz, que o Espírito Santo me capacite a transmitir esse estudo e que o Espírito Santo também venha te capacitar a entendê-la. Hoje nós estamos indo para a aula número 17, falta mais 3 aulas. Hoje eu vou ministrar sobre o Apocalipse e eu vou separar em 2 partes, tá bom? Então eu vou apresentar uma primeira parte de Apocalipse hoje e daqui 2 semanas aí eu dou a última aula da segunda parte de Apocalipse, tá? Vamos lá. Aliás, eu recomendo, eu vou mandar daqui a pouco um questionário para vocês preencherem. É uma autoavaliação, tá? Porque daqui a pouco nós vamos começar o módulo 4. E uma das coisas que eu estou recomendando, que vai ser bênção para vocês também, tá? É que você seja bem atuante e tenha a oportunidade de vez em quando, ministrar um devocional na célula, tá bom? Então, é essencial que você seja participante da célula. Para quem não participa, eu recomendo que participem das células online na quinta-feira. E aí vocês podem desenvolver através de elaborar uma mensagem, elaborar uma pregação curta. E você pode treinar nas células, tá bom? É uma recomendação aí para você avançar como obreiro. Bem, hoje, curso de obreiros, aula 17, acho que você tem que soltar aí. Isso, tá. Tem um breve resumo, um dos comentários mais importantes que eu peguei desse resumo é que depois do capítulo 3, o termo igreja em Apocalipse não é citado. O termo igreja é um alerta até importante, que em Apocalipse, que foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus, ele foi preso. E quando ele foi preso, foi para a ilha de Patmos. E voltando, são 22 capítulos, e nos 3 primeiros capítulos, ele cita como fosse um período da igreja. Tá? Depois disso, a palavra igreja, a partir do capítulo 4 em diante, só se trata da tribulação que vai ocorrer e dos últimos acontecimentos aqui na Terra. Tá? Vamos lá mais para frente. Isso, vamos lá. Um comentário interessante da maneira que você interpreta a Bíblia. São praticamente 3 itens que eu coloquei para resumir, que é a interpretação literal, que consiste em dar a passagem bíblica o mesmo sentido básico e exato. Ou seja, se o mar vermelho se abriu, está escrito o mar vermelho se abriu. Então, o mar vermelho se abriu literalmente, tá bom? Então, se Jesus multiplicou os pães de 5 para milhares de pães, literalmente são pães que se multiplicaram. É literal, a interpretação literal. Quando o muro de Jericó foi destruído e caiu, não foi um muro espiritual, foi um muro, de fato, bem espesso que caiu. É uma interpretação literal. Um exemplo, 144 mil israelitas. Eu coloquei judeus aí, mas de fato é israelita. Que é citado em Apocalipse, nós interpretamos 144 mil israelitas, tá bom? Muitos textos é bem mais claro que é uma interpretação literal. Grande parte da Bíblia é uma interpretação literal. De acordo, conforme está escrito, é aquilo que está... aliás, aquilo que está escrito é aquilo que se interpreta, tá bom? Agora, existe também a interpretação figurada e simbólica. Sim, existe, claro. Por exemplo, ele citou aí, não endureçais os vossos corações. Ou Jesus disse, eu sou a porta. Claro que porta, Jesus não quer dizer que ele é uma porta de madeira ou de ferro. Não é isso. Ele é a entrada, ele é a única entrada
para o reino de Deus. Para se achegar a Deus, ele é a única porta. É a porta de entrada, é um sentido figurado. Então, esse tipo de interpretação, claro que é comum na Bíblia, também no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então, a gente tem que separar ou discernir. Alguns dizem, poxa, se não tiver escrito, não creio. Por exemplo, né, uma vez um rapaz chegou para mim e disse, olha, eu fumo maconha, não sei se fumo ou cheira, porque na Bíblia não está escrito que não pode fumar maconha, né? Bom, nem vai estar escrito, tá, gente? Naquela época também nem tinha maconha, né? Então, tem que ter um pouco de bom senso na interpretação da Bíblia, né? Então, alguns são muito rígidos, né? Então, se torna até um pouquinho de ignorância na interpretação da Bíblia. Não é assim, claro que não é, tá? Interpretação simbólica, por exemplo, em Apocalipse ela apresenta, tanto em Daniel como em Apocalipse, alguns animais. Claro que é um simbolismo. João teve uma visão, Daniel teve uma visão, e ele enxergou animais, da maneira que conseguia interpretar na época, tá bom? Eu sei que existem profetas que viram aviões, né? Mas não existia avião naquela época dos profetas, eles vinham como fossem animais com caudas metálicas ou brilhantes, e que a gente interpreta hoje como avião, tá? Então, é uma questão de bom senso ou interpretação, por isso que se chama interpretação. Então, no Novo Testamento, especialmente Apocalipse, tem algumas coisas que são interpretações literais e outras que são interpretações figuradas, mas muita coisa é literal, é do jeito que está escrito, tá? Não é difícil? Não, não é difícil, né? Se a gente interpretar de maneira assim, com bom senso, claro que o Espírito Santo tem que estar dando vida a essa interpretação, claro, né? Mas algumas interpretações não precisam estar escrito literalmente, mas existe o bom senso e a interpretação do texto com outras passagens para a gente concluir. É isso. Algumas coisas não dá para ser muito preciso, não. Aí nós vamos comentar como tese, né? Um dos livros mais, eu acho que um pouquinho, que traz um pouco de, não contradição, mas de polêmica, talvez seja o Apocalipse. Então, nós vamos ter algumas teses, alguma interpretação, mas não muito tão precisa assim, né? Porque é uma coisa futurística, tá bom? Vamos lá. Um resumo, o capítulo 1 até o capítulo 3 fala da igreja, né? Do capítulo 2 em diante, até do capítulo 4, desculpe, até o capítulo 17, fala do período da tribulação, que provavelmente será de 7 anos. Tá? Daqui a pouco a gente comenta esses 7 anos. No capítulo 19 tem a ceia do Cordeiro, onde Jesus vai casar com a sua noiva. Tá? 4. No capítulo 20, já terminando a história da Terra, depois da tribulação, depois desse período de 7 anos da tribulação, é o fim do mundo? Não. Haverá 1000 anos de reinado aqui na Terra com Jesus. Jesus reinando aqui na Terra durante 1000 anos. Tá? É uma tese, sim, é uma tese mais forte que existe nas igrejas e denominações evangélicas. Tá? E por fim, diz que haverá novos céus e nova terra. Sim, aí fala sobre o juízo eterno, e que, de fato, um dia tudo vai terminar e teremos novos céus e nova terra. Aí sim podemos dizer que depois do milênio vem o juízo eterno e acaba-se toda a terra. Tá? Então tem tempo ainda. Esse é o resumo, é uma visão panorâmica de Apocalipse. Quem escreveu? João. Né? O Apocalipse, João mesmo diz no versículo 1 e 2, é uma revelação. Apocalipse significa uma revelação. Jesus está revelando o quê? A qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, Deus envia um anjo
as notificou a João, seu servo. Quer dizer, Deus deu, é como nós aqui, vocês estão assistindo aí via online, João também teve essa visão, só que online no céu, tá? Ele teve uma visão do que iria acontecer, como vocês conseguem assistir via online aí, pelo YouTube, né? Tá bom. É um tema interessante, né? Porque é um dos períodos mais graves, mais terríveis que haverá na face da Terra. Vocês vão ver o que vai acontecer nesses 7 anos. E aqui diz, né? Feliz aquele que... Bem-aventurado significa feliz. Diz assim: feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Muitos têm pavor de ler. E aqui, João diz, feliz serão aqueles que leem e que ouvem, dão ouvidos à palavra dessa profecia. Por quê? Jesus tem boa notícia para os seus filhos. Ou finalmente vai ser ruim para aqueles que não creem em Deus, mas vai ser uma felicidade eterna para aqueles que creem em Jesus. Claro que aqui é o julgamento final de Deus. Tudo aquilo que se fez de pecado, etc., é o juízo eterno, é o basta de Deus, tá bom? Deus vai dar um basta nesse finalmente. Aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João está enviando às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, João só está transmitindo aquilo que ele está enxergando, tá bom? Mas quem está transmitindo a visão é o Senhor. O que ele está vendo? Assim como vocês estão vendo na telinha aí, ele também, eu acho que Deus projetou nos ares, eu não sei como que foi, provavelmente nos ares, o dia do Senhor. Né? O dia do Senhor, eu já vi um pastor uma vez comentando, não, o dia do Senhor é o domingo. Né? Não, na verdade, ele deu esse texto, mas não é muito bem isso não. Tá? João teve a visão, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, ele está preso lá. Por causa da palavra de Deus, sim, por causa de Jesus, ele foi preso. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele foi colocado como? No futuro. Ele teve uma visão futura do que iria acontecer no dia do Senhor. Fica aguardando, dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Bem, o que a gente interpreta não está escrito Jesus, mas ele está tendo uma visão, provavelmente, de Jesus. Eu me virei-me e falava comigo, tá? Então, em resumo de toda essa figura, Jesus estava lá. Ele estava tendo uma visão, né? Bom, eu acho que é Jesus, tá? Vamos um pouquinho no Antigo Testamento para falar do dia do Senhor, rapidinho, tá? Dia do Senhor. O profeta Joel, ele disse o seguinte, acerca do dia do Senhor, sobre o futuro. Ele disse assim, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Deus falando, tremam todos os moradores da terra, então, é um período ruim, porque o dia do Senhor já vem. Dia de trevas e de escuridão. Aí você diz, poxa, então, quando diz já vem, então quer dizer que é ano que vem. Não, às vezes um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor disse isso, né? Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. E dia, geralmente, não quer dizer um dia literal. Né? Assim como a criação do mundo diz que no primeiro dia criou Deus, segundo dia criou, não quer dizer que seja um dia de 24 horas.
né? Alguns que são rígidos querem que seja 24 horas. Não, na linguagem hebraica, um dia pode significar um período de bilhões de anos. Pode, claro, né? Até o bom senso diz isso, né? A Bíblia não contraria essa interpretação, tá? Então, às vezes, um dia, Deus mesmo falou, um dia para mim é como fosse 1000 anos como um dia, tá? Então, como um passe rapidinho, no estalar de dedos, para Deus é assim um dia, tá? Pode ir 1000 anos, 1000 anos, tá? Então, o dia do Senhor vai ser um dia de trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois haverá pelos anos adiante, geração em geração. Ou seja, o profeta João está vendo o futuro, e é identificado que esse dia do Senhor pode ser o mesmo termo que a visão de João, tá? Dia do Senhor, dia de grande tribulação, tá? Então, vamos falar primeiro desse período da igreja, que tem duas teses. E eu vou apresentar as duas teses, e uma das teses é o que eu mais creio, tá? Primeiro, como Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas, tá? E essas igrejas, um tinha o nome de Pérgamo, Tiatira, Sardes. Elas existiam de fato? Sim, tanto é que eu coloquei no mapa. Ela ficava na Turquia, tá? Então, essas cartas, de fato, foram endereçadas para essas igrejas, né? E não diz claramente em João se foi uma carta espiritual ou o que foi, mas foi um recado. Só que João foi colocado no dia do Senhor. No dia do Senhor, que a gente interpreta, é o período da tribulação. É o período dos finais dos tempos. E quando ele está indo nos finais dos tempos, um pouquinho antes ele fala da igreja. Deu para entender? Então dá a entender que esses finais dos tempos, ele está falando dessas 7 igrejas, nesse período dos finais dos tempos. Dá a entender, tá? Importante notar que a igreja é citada somente aí, eu já comentei, né? Vamos lá, tese 1. Mas existe uma tese que diz assim, são períodos da igreja que eles interpretam que talvez a igreja de Éfeso representasse a igreja apostólica, Esmina representasse a igreja perseguida nos anos 100 a 300, a igreja de Pérgamo representasse a igreja que se uniu ao Estado, que foi de 300 a 600 depois de Cristo. Tiatira, eles identificam uma igreja da Idade Média, que era corrupta e idólatra. Era dos anos 600 a 1500. Durou mais ou menos 1000 anos. Eles creem que a igreja de Sardes representa a igreja da Reforma, quando houve uma restauração da igreja. O início da restauração da igreja primitiva. Tá bom? Filadélfia representa um período bom da história da igreja, que representa a igreja missionária. De fato, tem características boas, né? E, por fim, a igreja de Laodiceia representa a igreja apóstata, ou seja, a igreja atual, né? Que é morna, né? Então, eles identificam as características últimas da igreja, seria uma igreja parecida com Laodiceia. Então, hoje, a igreja mais contemporânea seria de Laodiceia. É uma boa interpretação? É uma boa tese? Também foi utilizada e é utilizada por muitas igrejas, tá bom? Muitas não digo, mas várias. Outra tese é que eu creio, sabe, que... Ou juntando as duas, pode ser. É uma tese. Então, não estamos afirmando vigorosamente. Não, é o que dá a entender, de acordo com a visão de João. Ele está vendo os finais dos tempos. E nos finais dos tempos, ele está vendo o quê? A igreja. Tá? Então, devido à visão, eu acho que ele se concentra mais... essas 7 igrejas podem ser as características da igreja contemporânea, as 7 características de igrejas que existem na face da terra. E ele diz assim, ó igreja,
uma das coisas que mais ela é enfatizada. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus para vocês entrarem no céu. Mais ou menos o resumo das mensagens eram essa. Ouve a voz do Espírito. Ouve que vocês vão entrar no céu. Lembra que João falou no começo? Aquele que ouve, lê e ouve ao Senhor, bem-aventurado. Feliz será aquele que ouve, né? E aqui, depois de 2 capítulos, ele está, eu acho que ele está repetindo. A igreja que será salva, a igreja que ouve e obedece à voz do Espírito Santo. A mensagem mais forte que se dá para 7 igrejas é unânime. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve o que o Espírito Santo está dizendo para você, tá bom? Aí eu coloquei as características das igrejas. Se essa interpretação for correta, é bom a gente estar bem ligado nisso, tá? É bem ligado. Por quê? Pode ser que você esteja com certeza você está encaixado em uma dessas igrejas, em alguma dessas características. Por exemplo, Éfeso era uma igreja fiel, é uma igreja de cristãos fiéis. Só que, qual foi a brecha que eles tiveram? Tinha um defeito. Eles estavam deixando o primeiro amor, estavam se desanimando. Tá? É uma característica de cristãos que estão desanimando, já não estão com o fogo que tinham no passado. Será que existe isso hoje? Né? E qual que é a solução? O que o Espírito Santo está falando para essas pessoas insistentemente? Né? Arrepende-te, senão você não entra. Né? Mais ou menos assim, senão você não vai conquistar. Tá? O que está em jogo é a vida eterna, hein, gente? O que está em jogo em todas as igrejas é a vida eterna. Tá? Esmirna é uma igreja perseguida. E ele só diz assim, persevera. Ela não mostra a brecha. Né? No caso de Esmirna, eu sei que tem igrejas no nosso mundo que alguns estão sendo mortos esse ano por Cristo. Né? Tanto no Oriente como em outros países, pelo menos 100 mil cristãos possivelmente podem estar sendo mortos por amor a Jesus esse ano. Tá? Morre mais ou menos 100 mil cristãos. Então, eles são características de uma igreja chamada Esmirna. Né? Solução, persevera. Né? Pérgamo é uma igreja que não negou a fé. Qual que era a brecha dela? Ela seguia algumas doutrinas diabólicas e falsas. E o Espírito Santo diz para esse tipo de cristão, ou tipo de igreja, se arrepende disso. Né? Não fica dando ouvidos a doutrinas falsas e diabólicas. Tá? E crente, tá? Tiatira, ele diz assim, vocês são fiéis e têm amor, só que vocês toleram essa líder, era uma mulher líder, tá? Dominadora e traiçoeira, é uma característica de traição. Tolera esse espírito de Jezabel na igreja. Né? Porque ele diz, não tolera isso. Tira esse tipo de espírito fora e se arrepende. Né? Sardis é uma igreja chamada morta. Né? Qual que é a brecha dela? É uma igreja morta, não tem vida. Não que todos vão para o inferno, não. Nem todos. Ele diz, um remanescente pequeno, mas fiel, existe. Ele diz, arrepende-te de ser uma igreja morta. Né? Filadélfia é uma igreja que Jesus não mostra defeito. Não que não tenha defeito, mas a qualidade dela supera o defeito, então o defeito se torna pequeno, nem é citado. Né? Qual é esse tipo de cristão? Ou qual é essa característica dessa igreja? É uma igreja que guarda a palavra independente do tempo. Passa ano, vai ano, ela não desanima, não olha para trás, não cai em doutrina falsa, não tolera traição, não se esfria na fé. Ela guarda a palavra sempre.
né? Então, e diz que vai ser colocada como coluna. E a Laodiceia, que é a última igreja citada, ela não mostra nenhuma qualidade nessa igreja. Tem cristãos que não têm qualidade nenhuma, é isso que ele está dizendo. Que são cristãos mornos, igreja morna e soberba, ele diz. E mesmo assim ele diz, você é amado. Tanto é que Deus insiste, deixa de ser morno, deixa de ser soberbo. Opa! E se arrepende. Então, esse vai ser o contexto, esse é o contexto da igreja antes do início da tribulação. E ele insiste, através de quem? Do Espírito Santo. É o período do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo deve estar e ele não vai forçar ninguém, tá? Mas o Espírito Santo fala, tá? Começa, depois disso, pós-igreja, o período da agora os prováveis 7 anos de tribulação. Nesse período da tribulação não é citada a palavra igreja, como já citei. Nós vamos para o capítulo 4 daqui a pouco, tá? É o período chamado de tribulação ou grande tribulação, tá? Vamos lá. No capítulo 4, logo depois do capítulo 3, 1, 2, 3, está escrito assim, depois dessas coisas, logo depois dessas coisas, depois do período da igreja. É isso que está falando. João que diz, depois dessas coisas, olhei, estava no céu uma porta aberta no céu, e a primeira voz de como trombeta ouvida falar comigo disse, sobe aqui, ô João, sobe aqui, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir de agora. Logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava no céu e um assentado sobre o trono. Bom, a princípio ele viu a visão de Jesus sentado para começar o quê? O reinado dele, de Jesus, ele já está reinando. Mas ele está... é a fase dos finalmente. O que é a fase dos finalmente? É o período que está terminando da igreja, né? Não que a igreja, eu estou colocando 3 visões sobre a igreja agora. Na primeira visão é pré-tribulação, segunda visão mid-tribulação e terceira pós-tribulação, aquilo que eles ensinam nos seminários e nas igrejas. A maioria tem visões, todos têm visões meio divergentes. No Brasil, o que mais é ensinado é o pré-tribulacionismo, tá? Mas não quer dizer que seja essa visão que é a mais correta. Semana que vem, no seminário, nós vamos ter uma matéria chamada de escatologia. Eu pedi para o Fushida, ele vai dar aula vai falar sobre o comentário sobre, semana que vem, uma visão panorâmica sobre a escatologia. Ele vai defender a tese do arrebatamento antes de começar a tribulação. Alguns creem que essa tribulação vai acontecer com um evento muito forte. Qual que é o evento muito forte? Que vai acontecer um evento forte, vai. Mas a igreja que crê em pré-tribulacionismo, eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação. Esse vai ser o start inicial da tribulação de 7 anos. Né? Quem crê nisso? Muitas igrejas, tipo Batista, Assembleia, Quadrangular, no Brasil. Né? E o Fushida, na segunda dele, vai defender essa tese, tá? Tá bom. Na terceira aula, existe uma tese da mid-tribulação, ou seja, 3 anos e meio depois, porque esses 7 anos, de acordo com a visão de Daniel, é dividida em 2 partes, 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. E alguns creem que Jesus, a igreja será arrebatada no meio desses 7 anos. É uma tese que vai ser defendida pelo pastor Marcel. Então, ele vai dar uma matéria chamada mid-tribulação. Ele vai defender essa tese, tá bom? Mas ninguém vai brigar, não. Né? Faz parte do curso.
E no 3, na pós-tribulação, muitos creem que a igreja vai estar presente nesse período de 7 anos, tá? Então, essa tese vai ser defendida pelo pastor Paulinho, né? Ele defende essa tese que a igreja vai passar por todo esse período de tribulação. E depois, todos são unânimes. Aí vem a segunda volta, virá a segunda vinda de Cristo, tá? Isso é unânime, ninguém duvida. Jesus voltará. E Jesus reinará 1000 anos aqui na terra. Só depois disso virá o juízo final e o fim, tá bom? É interessante, então, vocês assistirem a matéria no seminário de escatologia. Isso aí. Bacana, né? E na quinta aula, depois disso, nós vamos reunir os 3 e vamos fazer um debate. Nós vamos fazer um debate entre essas 3 linhas, tá bom? Que vai ser interessante, né? Cada um colocando a sua linha e fazendo um paralelo nessa linha. Não que é uma coisa mais interessante, é didática, tá? Para que todos saibam que são homens de Deus que falam, né? Eles não vão ser extremamente enfáticos, claro, né? Porque ninguém sabe direito, tá bom? E nesse período, nesse período inicial da tribulação, João teve uma visão do trono, que vocês viram que ele viu Jesus. Ele viu também 24 anciãos. Esses 24 anciãos, é possível, tá? Que sejam as 12 tribos, os 12 líderes das 12 tribos de Israel, pode ser, que representam o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que representa os 12 apóstolos. Todos adorando ao Senhor e dizendo assim, entregando as suas coroas diante do Senhor, lançando as suas coroas, a sua glória, para Jesus Cristo, dizendo assim, tudo que foi feito no Antigo Testamento e tudo que foi feito no Novo Testamento foi para a glória de Jesus, tá? Tudo que foi feito é para glorificar ao Senhor Jesus. Então, esses 24 anciãos, é possível que tenha esse significado, tá? Ele viu 7 espíritos, que falamos do período da igreja. Ele viu 4 animais adorando a Deus. Alguns interpretam que sejam reinados, ou reis, ou períodos de reinado, tá? Isso eu não sei direito, não, tá? Mas o que mais interessa aí é que ele viu um livro com 7 selos. Agora que começa. Eu vou falar sobre os 24 anciãos que prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Então, você vê 24 anciãos lançando a sua coroa. A coroa representa o seu reinado, o seu ministério, pode significar isso. E dizendo, digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Ou seja, todo mundo fazendo para a glória de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Tudo que se faz é para a glória de Jesus, né? Ele é o único digno de ser glorificado. E tudo que a gente faz é para a glória dele. Um dia, a glória será somente dele, tá? E esses anciãos entregam toda a glória a quem é devido. Só comentando um pouco sobre 70 semanas de Daniel, isso é citado em Daniel, né? É uma continha de matemática. Cada semana representa, eu falei para vocês que na linguagem hebraica, um dia pode representar 1000 anos, ou um dia pode representar um período, e também os estudiosos viram que uma semana pode representar o quê? 7 anos. Tá? Então, 70 semanas eles multiplicam por 7 e dá 490 anos. E eles fizeram uma continha aí que no fim de da reconstrução de Jerusalém até Jesus Cristo deu 69 semanas vezes 7.
Eles fizeram a continha e deu exatamente do início da reconstrução de Jerusalém até Jesus Cristo, o ano 33 mais ou menos, deu o quê? 69 semanas. Isso se refere à história de Israel, tá? Aí parou. Então ficou pendente uma semana, ou seja, ficou pendente. Por que 69 semanas e não 70? Está faltando uma semana. Está faltando 7 anos. Esses exatamente 7 anos que estão crendo que se refere ao livro de Apocalipse. E vai fechar os 7 anos com Israel e não com a igreja, tá? Não estou dizendo que a igreja não vai estar junto, mas a ênfase e a atenção principal vai se voltar sobre a nação israelita. As guerras, as perseguições, né? Isso é uma hipótese bem possível, tá? Deixa eu ver. Então, é a continha aí que eu mandei para vocês. Depois vocês fazem em casa a continha, pegando os textos. E até Jesus Cristo deu 69 semanas. Tá? O período da igreja, eles não é um período que é chamado de período dos gentios, que é a nossa época, é o período da igreja, né? É o período da igreja. Alguns não creem nisso, tá? Mas a maioria crê nisso, tá? E é uma linha mais, creio que mais coerente. É a minha opinião. Bom, ponto de partida para esses 7 anos de tribulação, que é chamado também de grande tribulação. E alguns dizem, será que a gente já está lá dentro? Né? Bom, algum evento muito espetacular aconteceu? Eu não creio, tá? Ainda não, né? Ainda não, para dar o ponto de partida para esses 7 anos de tribulação, tá? Primeiro, nós vamos comentar agora os primeiros 3 anos e meio, né? Não tudo hoje, mas uma parte hoje e uma parte na próxima aula. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais dos 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, tal. Cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque fosse morto e conteu sangue. Ou seja, Jesus começa a abrir os selos, tá? Ele manda o primeiro selo, o segundo selo. Vamos ver o que acontece. E para o nosso nos fizeste reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, está terminando a história. Na verdade, está terminando. E o final da história é o seguinte, Jesus já está reinando. Ele só está concretizando, consolidando seu reinado, dizendo assim, o basta de Deus está chegando. O basta de Deus já está chegando e ele vai começar a reinar e não haverá mais volta. Então, primeiro são o livro com 7 selos que vão ser abertos. E é o seguinte, o primeiro selo aberto é o seguinte, aparece um cavalo branco. O segundo selo aparece um cavalo vermelho. O terceiro selo aparece um cavalo preto. O quarto cavalo aparece um cavalo amarelo. Né? E tem um símbolo, sim, ele explica até. No primeiro eu coloquei possível aparição do anticristo, eu explico daqui a pouco. No cavalo vermelho haverá muita matança. Cavalo preto haverá muita fome, miséria, a comida vai ficar muito cara. Diz que no quarto cavalo amarelo haverá morte de 1/4 da terra, provavelmente 1/4 da população. 5, haverá um período de mortos por amor à palavra e testemunho. Esse período de 7 selos, eu não sei quanto tempo vai durar. Eu acho que vai durar menos que 3 anos e meio. Tá? Dá essa impressão. Eu estou seguindo mais ou menos, não rigidamente, a cronologia, mas existe uma sequência. A Bíblia não é ilógica. Tá? Então, no 5º selo, muitos que têm amor pela palavra vão ser mortos.
Então vai ter. Então quer dizer que vão ter cristãos, vão ter pessoas que seguem a palavra. Vai ter. Tá? Vai ter. Será que aqueles que sobraram, que não foram arrebatados? Isso eu não sei dizer, tá? Com certeza não foram arrebatados, é óbvio, né? Mas será que alguns vão ser arrebatados antes? É uma linha de pensamento de muitos, tá? Depois há um tremor de terra e logo depois vem as 7 trombetas. Esse período de tribulação, né? Esse período de 7 anos, tem 3 períodos. O período dos selos, 7 selos, o período das 7 trombetas e o período das 7 taças. Bem, por enquanto, está no início da tribulação. E os primeiros acontecimentos vão ser esses aí, tá? Esses 7 que eu falei de uma maneira bem resumida. Vamos falar um pouquinho do cavalo branco. O apóstolo Paulo tinha citado, porque a igreja de Tessalônica, eles achavam que Jesus estava para voltar naquela época. Então Paulo disse para eles, calma aí, ainda não. Vão acontecer coisas antes de Jesus voltar. Ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eles estavam tomando algumas providências, tipo vendendo casas tal, porque achavam que Jesus viria já, no desespero. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Nós entendemos que é o anticristo. Tá? Ele diz assim, olha, a preparação para o anticristo, para a volta de Cristo, antes da volta de Cristo, o anticristo vai se manifestar. Deu para entender? Ligou, né? E tem em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, em sequência, diz assim, e agora vós sabeis o que o detém. Tem alguma coisa que está detendo o anticristo, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Para o anticristo manifestar, tem alguma coisa que está segurando o anticristo de se manifestar. Tem algo que segura o anticristo. Alguns interpretam que a igreja segura a manifestação do anticristo. Outros interpretam que é o Espírito Santo, né? Às vezes é difícil entender que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todo lugar, né? Ele não sai ele sempre está presente em todo lugar, ele é onipresente. Então, é uma interpretação que nós não temos tanta precisão assim. Mas tem alguma coisa que está retendo a manifestação do anticristo, mas independente disso, tem algo que vai segurar. E a primeira manifestação da tribulação é o anticristo. Por isso que o cavalo branco a gente entende. Provavelmente é o anticristo. É a manifestação, o anticristo começa a aparecer. E Jesus comentou também um pouquinho sobre isso. Ele diz, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, depois virá o fim. Ou seja, quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Depois desse período, começa um período muito ruim, Jesus diz. Mas antes, quando ele diz, então virá fim, não quer dizer que acaba tudo. Não, o fim de um período e começa um outro período. Jesus cita que é um período muito ruim. Dá a entender que é o período da tribulação. Ele diz, vai aparecer a abominação da desolação, que é o anticristo, tá? É assim que a gente interpreta. Ou seja, quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí sim virá o fim. Ou seja, vai acontecer alguma coisa, que a gente entende que é a tribulação, tá? Vamos lá. Vamos falar da questão do cavalo amarelo. E olheis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Alguns perguntam,
eu já até ouvi falar, estamos no período dos selos, porque muita gente está morrendo. Vamos lá, vamos fazer a continha. Viu que tem que ser literal às vezes? E não tem que ser muito espiritual. É só fazer continha, né? Não precisa fazer uma conta muito sofisticada. A população em 2021 está mais ou menos 7 bilhões, né? 865 milhões de habitantes. 8 bilhões, quase. Um quarto da população é quase 2 bilhões. Né? Aí vocês dizem, Jesus vai voltar, porque a Covid está aí. A Covid, até maio de 2021, até o final desse mês, provavelmente, vai passar um pouquinho. 3 milhões e meio. Deu para entender? Mais ou menos, não dá 2%, né? De um quarto da população. É assustador, é assustador. Então, quando vier a grande tribulação, é grande mesmo, sim, é bem forte. Não é uma Covid, seria uma coisa muito pequena, por incrível que pareça. Vai ser pior do que isso? Sim, por isso que Jesus, vocês estão ligados que Jesus está falando? Igreja, aproveita e me ouve. Quem me ouvir vai ser feliz. Entendeu? Quem me ouvir vai ser feliz. Você consegue entender dentro do contexto da Bíblia. Quem lê e quem me ouvir vai ser feliz, bem-aventurado. Agora, quem não ouvir e que não atender, gente, aí eu não sei não. Tá? Vai ser complicado? Sim, é complicado. Estamos em algum selo? Para mim, não estamos em selo nenhum. Estamos naquilo que Jesus falou. É o início é o princípio do fim, é isso. É uma coisa que antecipa o período dos 7 anos de tribulação. Tá? Jesus citou esse período, tá? Início do fim. Mas não começou a tribulação. De acordo com aquilo que a gente interpreta literalmente. É só ler e interpretar, sem muita revelação. Não precisa ter muita revelação, não, tá? É só ler literalmente. Tem coisa que é só ler literalmente, do jeito que está escrito, tá bom? E nesse período de selos, acontece o seguinte. Eu botei judeus aí, o pastor Marcel já me corrigiu aí. Né? Obrigado, Marcel. Ele tem razão. São 144 mil israelitas, tá? E nós não vamos entrar em muito detalhe, porque eu quero ter uma visão mais panorâmica, e detalhes que são meio complicados, nem vamos citar, tá, gente? Nem precisa. Mas uma visão panorâmica, importante vocês terem, tá? Esses 144 mil, algumas religiões acham que são eles, tá? Mas aqui está escrito israelitas, e com características bem distintas. Né? Não está falando 144 mil brasileiros, nem japoneses. Israelitas, literalmente. Então a gente crê que serão 144 mil israelitas. Algumas religiões se baseiam nisso, que eles serão protegidos, o resto será destruído. Não existe fundamento nenhum na Bíblia isso. Não existe isso. Tá? É bom esse pessoal cair fora desse ensino, que é uma heresia. Tá? Né? Então não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá? Eles, não vou nem falar mais do que isso, tá? Tá bom. E vocês viram lá no quinto selo? Eles viram uma visão de multidão adorando ao Senhor, proveniente de onde? Perdão. No capítulo 7, 9 e 17. São os prováveis mártires. Vocês viram que vai ter um período de morte daqueles que amam a palavra? Aí eu nem vou questionar, nem vou definir nada hoje, porque vai ter a posição do Fuchida, vai ter a posição do pastor Marcel e vai ter a posição do pastor Paulo. E na última aula de seminário, a gente aparta a briga, tá? Então vamos ver as posições que eles defendem, que é bacana ver, né? Porque são homens de Deus e isso está acontecendo no mundo inteiro. Eles estão em dúvida,
né? E é para ter dúvida, né? Porque é uma estratégia de Jesus, ele não vai mostrar tudo. Assim como na primeira vinda de Jesus, ninguém estava escrito, mas ninguém tinha essa revelação. Depois que aconteceu, que o pessoal enxergou. Estava escrito, mas ninguém entendeu. Né? Então o Espírito Santo vai revelar no tempo apropriado. Tá? Depois que acontecer, provavelmente o Espírito Santo vai revelar. É isso. Tá? Mas por enquanto a gente está estudando. Né? E a gente vibra com algumas coisas. Sim. Que o Espírito Santo de fato está falando, está alertando as igrejas. Alguns não estão nem aí, mas já foi avisado. Nunca foi tão avisado como esse ano de pandemia. Parece que Deus quis que todo mundo ouvisse todo dia a insistência de Deus em dar ouvidos. Alguns desistiram, tal, mas cada um que tenha temor de Deus aí, tá, gente? É Deus que está, Jesus que está insistindo, hein? É como se fosse um ultimato de Jesus nesse período todo de pandemia. Depois dos 3 anos... nesses 3 anos e meio primeiros, a gente viu os 7 selos. Depois dos 7 selos, no 7º selo, vêm os anjos trazendo 7 trombetas. Logo a seguir. Tá? Então, logo depois dos selos, vem um outro período chamado de 7 trombetas. Provavelmente faz parte dos 3 anos e meio iniciais. É possível, tá? Pode ser. Você tem certeza disso? Não, claro que não. Né? Mas dá essa impressão, tá? Mas isso daí eu vou ver na aula que vem, tá bom, gente? Por hoje, espero que vocês tenham bons sonhos. Um bom sono, e para quem é obediente, fique vibrando, que Jesus está voltando. É para vibrar e se alegrar no Senhor. Eu acho que o Espírito Santo está falando para vocês se envolverem mais em célula, para vocês crescerem, avançarem. Aqueles que estão desanimados, melhor você se arrepender desse desânimo, porque você está em pecado. Tá? Quem está em doutrina falsa, joga fora a doutrina falsa. Não é isso. Português, claro, está frio, esquenta. Se você crê, por isso que João falou, aquele que crê vai fazer e vai ser feliz, eternamente feliz. Né? Tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Né? Do capítulo 1 a 3 uma das passagens mais importantes para nós hoje. São passagens do capítulo 1, 2, 3, são contemporâneos. É melhor você se mergulhar até decorar e saber em que pé você está. Agora, se você, de fato, domina a Bíblia, ama a palavra de Deus, está firme na fé, amém, continue. Se você estiver sendo perseguido, no Brasil não existe isso, você não faz parte dessa igreja, né? Mas você vê a importância de amar a palavra de Deus? Acho que é só, hein? Na próxima aula a gente continua, porque senão fica muito maçante, tá bom? Deus abençoe, tchau. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria para mim estar aqui, compartilhando a palavra com vocês. Então hoje nós vamos continuar a falar do livro de Oséias. Eu preciso terminar o livro de Oséias e falar do livro de Joel também. Então, na última aula, eu terminei falando desses slides aqui, de passagens de Oséias citadas no Novo Testamento. Eu tinha colocado 2 slides, só que eu lembrei de uma terceira passagem que também é citada, muito importante, que é Oséias 3,14. Então, no material que vocês receberam da aula passada, tinha só esse e esse. Eu acrescentei aqui um terceiro e também continuei o material, então esse material que vocês receberam ele é o mais atual, tá bom? Então, Oséias 13,14 fala assim, Deus falando, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum, diz o Senhor. E o apóstolo Paulo cita essa profecia para falar da ressurreição dos mortos. Então, nós entendemos que Oséias está
né, falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Então o apóstolo Paulo fala assim lá em 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Então isso serve tanto, né, para a ressurreição dos mortos, e eu devia ter colocado aqui que isso também serve até mesmo para o arrebatamento, né? Porque no arrebatamento aqueles que estiverem vivos, né, terão seus corpos mortais revestidos de imortalidade, tá bom? Então o correto seria dizer que o apóstolo Paulo cita essa profecia para falar não somente da ressurreição dos mortos, mas também do arrebatamento, né, dos vivos sendo revestidos de incorruptibilidade. Isso aqui eu já devia ter trazido, na verdade, quando eu comecei a falar, talvez no curso de obreiro lá atrás. Talvez nas primeiras aulas eu já devia ter trazido isso. Talvez eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso, tá? Mas é a questão do equilíbrio entre juízo e misericórdia do nosso Deus. Então Deus sabe equilibrar perfeitamente misericórdia e juízo em cada situação. Então imagina uma situação, né? Então aqui eu estou ilustrando com uma balança de pratos. Então imagina uma situação em que Deus vai agir com 100% da misericórdia dele e 0% de juízo. Se fosse assim, todo mundo seria salvo, todo mundo entraria no céu e nós nunca sofreríamos consequência nenhum dos nossos pecados. Então, sensacional, muito bom para nós. Só que não é bem assim que funciona. Mas, por outro lado, se Deus usasse 0% de misericórdia e 100% de juízo, todo mundo estaria condenado, ninguém entraria no céu, só o Senhor Jesus Cristo mesmo, e nós sempre sofreríamos todas as consequências dos nossos pecados. Então, Deus, na verdade, ele sabe equilibrar perfeitamente misericórdia e juízo em cada situação. Então, nas nossas vidas, às vezes Deus nos poupa de consequências dos nossos pecados, ou muitas vezes nós vamos ter que passar pelas consequências dos nossos pecados, mas tudo depende de Deus usar mais ou menos da sua misericórdia e do seu juízo. Então aqui, falando assim, que Deus na sua soberania, e segundo estabelecido por Ele próprio na sua palavra, escolhe quando vai usar mais misericórdia ou quando vai usar mais juízo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 9, 15, 16. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Na verdade, ele está citando uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Aí Paulo completa: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, Deus colocar o dedo dele ali na balança, no prato ali chamado misericórdia, e fala assim: vou usar misericórdia. Jeremias 9, 23, 24, gosto muito dessa passagem. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então tem horas que Deus usa de misericórdia, tem horas que Deus usa de juízo, e Deus se alegra, Deus gosta de exercer justiça sobre a terra. Uma passagem muito importante de Tiago e depois do nosso Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, por mais que havia uma condenação sobre as nossas vidas, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus nos alcançaram, Deus nos perdoou, Deus nos isentou, no mínimo, da condenação do inferno da qual nós éramos dignos. Tá bom? Agora, se nós vamos sofrer as consequências de outros pecados nossos, ou eventuais pecados até de outras pessoas, por exemplo, do presidente da nação, dos legisladores, dos juízes, porque quando o rei peca, o povo inteiro sofre, se Deus trouxer as consequências daquele pecado. Eles não têm culpa, mas a consequência, os efeitos, o povo vai acabar sentindo. Mas é sensacional quando o Tiago fala assim: olha, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é isso que aconteceu nas nossas vidas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, nós estávamos condenados, o juízo para nós era condenação, mas a graça e a misericórdia de Deus nos deram o perdão e nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E olha o que Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se nós queremos misericórdia para as nossas vidas, nós devemos ser misericordiosos com as demais pessoas também, tá bom? Então, é um pré-pago, tá bom? Então, primeiro você usa de misericórdia para encher o teu saldo, e a hora que você precisar, Deus vai falar: tá bom, você foi misericordioso, então eu vou usar de misericórdia com você também. Foi o que aconteceu com Davi, com relação a quando ele pecou com Batseba e Urias, Deus o poupou porque ele mesmo tinha sido misericordioso com Saul, tinha sido misericordioso com Mefibosete. Então, quando chegou a hora
Davi precisava da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus estava lá presente para ele, tá bom? Mas eu quis trazer isso porque nós vamos ver inteiramente isso acontecendo em todos os livros dos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ver Deus falando de juízo, Deus falando de misericórdia, Deus falando, não, agora é hora de misericórdia, agora é hora de juízo, e os irmãos têm que entender como é que essa balança funciona, né? Deus usa essa balança da forma como Ele quiser, na sua soberania, mas também de acordo com a resposta do povo. Porque nós temos esse padrão aqui, que eu também já devia ter trazido para os irmãos, tá bom? Isso aqui não é coisa nova, não é coisa exclusiva do livro de Joel. Então, qual que é esse padrão recorrente que nós vemos na Bíblia e nós vemos também na vida das pessoas? Deus vai lá e abençoa o povo, Deus vai lá e abençoa uma pessoa. O povo, aquela pessoa prospera, acaba se ensoberbecendo. Eu vou falar sobre a soberba, porque é um dos pecados do qual Judá e Israel são acusados no livro de Oséias. Então a pessoa se ensoberbece, se esquece de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor. Deus primeiramente se entristece, tá bom, pelos pecados do povo. Deus chama o povo ao arrependimento através de seus profetas. O povo não dá ouvidos, Deus se ira e anuncia o seu juízo contra o povo. Aí novamente entra em ação os profetas, que anunciaram o juízo de Deus, mas eles continuam pregando arrependimento e intercedendo junto a Deus, que nem nós vimos como Moisés, que nem Samuel. E nós vamos ver que Amós também depois é um profeta intercessor. E o povo não dá ouvidos, porque o povo está com o coração endurecido. E aí, infalivelmente, se o povo não dá ouvidos, essa última chance vem então o juízo de Deus sobre o povo. Aí, pela misericórdia de Deus, Deus preserva e abençoa um remanescente, tá bom? Então esse é um padrão recorrente que nós vamos ver, que nós vimos já no livro de Juízes, vimos ao longo do livro dos Reis, vimos agora também na história dos profetas, tá bom? Então ali no passo número 9, eu coloquei ali a balança pendendo do lado do juízo. Chegou a hora de Deus executar juízo contra o seu povo. E aí, depois de Deus executar juízo, Deus fala assim, tá bom, agora eu vou ter misericórdia daquele remanescente, tá bom? Mas nós vemos isso, então, na Bíblia toda, não somente no livro de Oséias. Eu já devia ter trazido isso para os irmãos de forma clara. Os caminhos do Senhor são sempre retos, Eu comentei bastante sobre isso lá no livro de Ezequiel, na aula sobre o livro de Ezequiel, e eu trouxe aqui então as referências do livro de Ezequiel, do livro de Isaías, do livro de Provérbios, mas o final do livro de Oséias termina justamente falando que os caminhos do Senhor são retos. Olha só, quem é sábio, que entende essas coisas, que entende os juízos do Senhor, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, olha só que sensacional. O caminho do Senhor, os caminhos do Senhor são sempre retos. Aqueles que forem justos, aqueles que... Justos, não no sentido suficiente para serem salvos, mas aqueles que se agradam das coisas do Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor porque o amam, porque querem seguir os seus caminhos, Deus vai fazer com que eles andem, na verdade, com que eles corram nesse caminho. Enquanto que os transgressores, aquela pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, ainda que ela tente vir para os caminhos do Senhor, eles vão continuamente tropeçar e cair. Então, se tem alguém que está tropeçando nos caminhos do Senhor, precisa ainda de arrependimento, provavelmente, tá bom? Então, no livro de Oséias, fica muito claro um dos pecados, assim, o povo não conhecia Deus. E não era simplesmente conhecia de não ter ouvido falar, não, o povo não conhecia a palavra do Senhor, o povo não sabia o que agradava, o que desagradava a Deus, o povo não sabia as bênçãos e maldições, ou pelo menos não entendia as bênçãos e maldições proferidas lá nos livros de Moisés. Então, o que aconteceu? Oséias 4:6. O meu povo, Deus falando, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então o sacerdote não buscou a Deus, o sacerdote não transmitiu a palavra da verdade para o povo. Então, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que você não seja sacerdote ante mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, Deus é quem dava o sustento para os sacerdotes, e para os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. A tribo de Levi, os descendentes de Arão, não recebiam, não tinham terra própria, então eles viviam dos dízimos e das ofertas, do povo. E Deus está falando assim, olha, eu vou me esquecer dos teus filhos, eu vou cortar deles o sustento também. Então, o povo também ia parar de trazer os dízimos e as ofertas também. Oséias 4:14, na última parte do versículo, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, aqui a relação, olha, o povo que não conhece a Deus vai pecar contra Deus. Então, o que acontece quando o povo não conhece ao seu Deus, a quem supostamente deveria estar servindo? O povo vai pecar contra Deus e por pecar contra Deus, Deus vai trazer juízo contra ele. Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, isso aqui eu creio que eu citei na aula de Isaías. Jeremias 50, o meu povo tem sido ovelhas perdidas,
seus pastores, né, seus sacerdotes, seus líderes, os fizeram errar e os deixaram desviar para os montes. Em Ezequiel 34 eu comentei a respeito dos maus pastores e das ovelhas gordas. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. E o que aconteceu pelo fato dos pastores não apacentarem as ovelhas do Senhor? Elas se perderam. Elas se dispersaram e elas foram presa fácil, né, para as bestas feras do campo. Mas qual é o remédio, então? Se o grande problema é não conhecer a Deus, se o grande problema é não conhecer a palavra de Deus, não saber o que agrada e o que desagrada a Deus, qual é o remédio? Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Jesus veio mesmo, né? Então aqui era uma profecia também, até mesmo sobre a vinda, olha, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer o Senhor, porque certamente Ele virá, e veio mesmo, glória a Deus. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, qual é o remédio contra o problema, né? Contra a causa do problema? A causa do problema é, o meu povo não me conhece. Então o remédio é, vamos conhecer a Deus. Vamos nos voltar para Deus, vamos buscar a Deus, vamos conhecer a sua palavra, né? Vamos buscar a face do Senhor, esse é o remédio. E é engraçado, né, que aqui eu falei que a principal culpa era dos sacerdotes. Então, o principal motivo pelo qual o povo não conhecia Deus, a culpa principal era dos sacerdotes. Só que depois Deus fala assim, olha, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Então, o povo e os sacerdotes são um reflexo do outro. Então, o sacerdote não buscava a Deus, o povo também não buscava a Deus, o povo estava no pecado, o sacerdote também estava no pecado. Então, era um reflexo do outro. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Aí olha só que interessante, né? Ali na outra parte, ele destacado em amarelo e vermelho. Depois tem um outro slide que eu trago essa mesma passagem, essa aqui é na Almeida Revista Atualizada, eu trago ela na Nova Versão Transformadora. E a tradução ali da Nova Versão Transformadora está bem interessante. Fala assim, olha, os sacerdotes se alegram quando o povo peca, porque quando o povo peca, eles trazem os seus sacrifícios e os sacerdotes comem do sacrifício. Então era como se fosse assim, o sacerdote estava feliz porque o povo estava em pecado, porque o povo pecando muito, traziam muitos sacrifícios, mesmo sem entendimento. Mesmo sem entendimento, mesmo sendo assim, mesmo não havendo conversão sincera do coração, uma coisa simplesmente exterior, olha, está aqui o meu boi, está aqui a minha ovelha, e o sacerdote, ótimo, mais churrasco para mim. Mais comida para mim. Então, a Nova Versão Transformadora traduz mais ou menos dessa forma. Olha, o sacerdote se alegra com o pecado ali do povo, porque isso é alimento para ele. Isso aqui é muito interessante, né, o que Deus revela ali em Oséias 4, de 1 a 3, que nos mostra qual é o impacto do pecado do homem na natureza. Né? E eu estou falando aqui de algo espiritual, não estou falando de poluição, não estou falando da falta de coleta seletiva, não estou falando de reciclagem, não estou falando de falta de saneamento básico, aqui estou falando de uma coisa espiritual. Então, o nosso pecado, ele afeta o natural, né? Então, o nosso pecado ele age no mundo espiritual e causa reflexos no mundo natural. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, aqui uma lista de pecados, né, que depois aparece no meu slide, falando sobre a lista dos pecados de Israel e Judá, mas olha só a consequência. Por isso é, por causa de todos os pecados, a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, assim, o nosso pecado causa impacto no mundo natural, e não estou falando, que eu falei, de lixo reciclável, de poluição, de derrubar árvore, de derrubar a floresta amazônica, de colocar fogo no Pantanal. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de coisas espirituais, tá bom? Mas aí nós vemos, né, se nós nos lembrarmos de Gênesis 3,17, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, então a gente entende a relação. Olha só, Deus falando para Adão, maldita é a terra por tua causa. Então aqui nós vemos a primeira menção, né, do pecado do homem afetando a terra. Então, maldita é a terra por causa do teu pecado, Adão. Essa é a relação, tá bom? Então, vem lá de Gênesis capítulo 3. Olha só Deus falando por que Deus iria destruir os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os girgazeus, os jebuseus e todo aquele povo. E a terra se contaminou com o pecado daqueles povos, e eu visitei nela a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Então, a terra de Canaã não estava mais aguentando os pecados daqueles povos, né? E Moisés traz uma lista de pecados daqueles povos, né? Desde adultério, desde homicídio, desde mentira,
mentira, desde roubo, até coisas abomináveis que eu não vou nem citar aqui nesse momento, mas você vê lá na lei de Moisés as proibições, não faça esse tipo de coisa, porque por causa disso que aquele povo foi vomitado da terra. Então, e lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala, olha, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, a criação está sofrendo por causa do pecado da humanidade, tá bom? Então, essa é a relação, eu achei muito interessante essa revelação que Deus trouxe para nós através do profeta Oséias. Então, só para variar, né, o começo do pecado do povo é a idolatria. Né, eu já comentei isso com os irmãos em diversas aulas, e isso vai continuar aparecendo até a gente acabar de falar do Antigo Testamento. A idolatria para Deus é como se fosse uma mulher casada que adultera se prostituindo, se contaminando horrivelmente. Então, isso nós vemos claramente, eu coloquei lá algumas referências, Isaías 1:21, Jeremias 3, Ezequiel 16, Ezequiel 23, isso está no Antigo Testamento inteiro, praticamente. Tá? Então, aí, eu já comentei também no começo dessa aula de Oséias, na aula passada, na primeira parte, que o profeta, geralmente, Deus usa ele como sinal para o povo. Então, Deus usa o profeta Oséias, a vida do profeta Oséias, para ilustrar como estava aquele povo e o que Deus iria fazer. Então, Deus fala para Oséias, então, Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, isso é uma prostituta, e terá filhos de prostituição com ela, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, Deus está falando assim, Oséias, você vai ter que se casar com uma prostituta, porque eu vou usar esse seu casamento para ilustrar o meu relacionamento com o povo de Israel, com o povo de Judá. Aí Oséias foi e casou com Gomer, filha de Iblaim. Aí Deus fala assim, ó, repreendei, né? Deus falando para o povo, né? Repreendei vossa mãe, repreendei-a, não a mãe natural, mas a Jerusalém, né? a Samaria, porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios diante dos seus seios, para que eu não a mate a sede e não me compadeça dos seus filhos, que são filhos de prostituições. Então Deus está falando assim, vocês estão adulterando, né? Quando vocês praticam idolatria, vocês estão adulterando, vocês estão pegando. Então, ali mais para frente, em Oséias 13, Deus está falando assim, vocês pegaram o meu ouro que eu dei para vocês, a minha prata que eu dei para vocês, o meu incenso que eu dei para vocês, né? Essas coisas que vocês deveriam oferecer para mim, né? Essas coisas que vocês deveriam usar para mim, na minha casa, ou para me glorificar, vocês pegaram essas coisas e fizeram estátuas de ídolos, e vocês se prostraram diante dessas estátuas, e vocês construíram altares para essas estátuas, e vocês adoraram essas estátuas com o meu ouro, e vocês queimaram o meu incenso para eles, né, como se uma mulher casada pegasse os presentes que seu marido lhe deu e desse para os seus amantes, para aqueles que vêm se prostituir com ela. Então, em vez daquelas pessoas pagarem a prostituta fala assim, não, eu que vou pagar você, toma aqui o ouro, toma aqui a prata, toma aqui o incenso. Era esse o sentimento de Deus com relação à idolatria do povo, e é esse o motivo do furor de Deus continuamente no Antigo Testamento contra o seu povo. Né? E Deus fala assim, olha só, em Oséias 13:12, homens até beijam bezerros. Está falando provavelmente dos bezerros de ouro que Jeroboão construiu, né, logo no começo do seu reinado, né, colocou um em Dan e um em Betel, para que o povo não mais fosse ao templo em Jerusalém para adorar, mas ficasse ali somente em Samaria, no território do norte. As pessoas estavam beijando as estátuas dos bezerros. Então Deus está falando assim, isso é abominável para mim, isso é adultério, isso é prostituição. Então, do primeiro casamento de Oséias, ele teve 3 filhos. Né? Aqui, só para... Então, tudo bem, deixa eu seguir aqui a sequência. Então, Deus falou para casar com aquela mulher, e ela teve um primeiro filho. O primeiro filho se chamou Jezreel. Né? E Deus falou assim, eu vou trazer juízo contra a casa de Jeú, que foi um dos reis do norte, o único rei bom. Talvez ele cometeu alguns excessos, né, quando ele estava ali matando a casa de Acabe. Aí depois ele tem Oséias e Gomer, tem uma segunda filha. E olha só, Deus fala assim, coloca nela o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Isso é, eu estou retirando o meu favor de sobre a casa de Israel, eu estou retirando a minha graça. Então é uma coisa pesada, né? Falar assim, vocês agora são desgraçados, né? Isso que significa para desgraçado. Deus retirou a sua graça, não tem a graça do Senhor sobre eles. E depois, né, eles vão ter Gomer e Oséias vão ter um terceiro filho. Deus fala assim, coloca nele o nome de não meu povo. Então não é só Oséias que está servindo como sinal, né? Não é só o profeta, mas a esposa do profeta, os 3 filhos do profeta estão servindo como sinal para aquele povo. Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Mas aqui já também tem uma promessa de esperança, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vocês são filhos do Deus vivo.
E eu citei, né, naqueles slides, né, de passagens de Oséias, profecias de Oséias citadas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa esse versículo para falar da salvação dos gentios. Né? Mas se nós formos ver o contexto, né, aqui de Oséias, está falando sim também da restauração do próprio Israel e do próprio Judá. Fala assim, vocês não são meu povo, mas quando vocês se converterem a mim, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. E nós já vimos isso no livro de Jeremias e de Ezequiel, que são posteriores até a Oséias. Eu coloquei aqui essa observação, tá bom? Então, Deus anuncia assim, olha, essa é a situação atual, eu estou retirando o meu favor de sobre o meu povo, vocês não são mais meu povo, porque o meu povo não vive nessa idolatria que nem vocês estão vivendo, mas depois vocês serão novamente meu povo e eu mostrarei novamente o meu favor, e isso também serve para a salvação dos gentios. Então, aqui é um resumo, né, da esposa, primeiro filho, primeira filha, segundo filho, tá bom? Então, 2 filhos e uma filha. E o porquê, né? Por que desse nome? Por quê? Então, está aqui a explicação, eu já comentei com vocês. Então, aqui a mesma coisa, né? Então, o primeiro casamento de Oséias e seus filhos, ele representa, né, a situação de adultério, de prostituição espiritual. Mas aqui nós vemos uma coisa sensacional no capítulo 2 de Oséias, nós vemos o tamanho do amor de Deus. Então, assim, difícil, né, a gente imaginar um homem natural que é traído por sua esposa, que sua esposa não somente lhe trai, mas sua esposa está se prostituindo e caindo numa situação igual, por exemplo, àquela situação de Gomer, né, ou a situação ali do povo. Mas olha só o que Deus fala, olha só que impressionante o tamanho do amor de Deus por esse povo infiel. Deus quer de volta esse povo para si. Portanto, eis que eu atrairei, nessa minha esposa virtual, digamos assim, né, eu atrairei Israel, atrairei a Judá, e a levarei para o deserto, isso é, para um lugar onde eu irei tratar com ela a sós, e lhe falarei ao coração. Então, olha que coisa linda. Então, várias vezes na Bíblia, algumas vezes na Bíblia nós vemos essa expressão, falar ao coração. Então, José falou ao coração de seus irmãos, né, quando ele se revelou a ele. Aqui nós temos Deus falando ao coração de Jerusalém, falando ao coração de Samaria, para trazê-los de volta para si. Então, Deus fala assim, olha, eu tirarei o arco, a espada, a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Então, todo aquele juízo que Deus trouxe contra o povo, né, depois que o povo passasse ali pelo juízo de Deus, Deus iria retirar e Deus iria abençoar e Deus iria tratar com aquele povo, tratar as infidelidades daquele povo. Por quê? Porque Deus queria aquele povo de volta para si. Olha só que lindo. Desposar-te-ei comigo para sempre. Casarei com você para sempre. Casarei você comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Eu casarei com você em fidelidade e você conhecerá o Senhor. E Deus fala ainda mais, semearei Israel para mim na terra e me compadecerei da desfavorecida, né, aquela filha de Oséias que representava o povo. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Só mesmo o nosso Deus, né, com um amor tão grande, para querer de volta, né, um povo nessa situação. O segundo casamento de Oséias é um pouco diferente. Tá? Então, o primeiro casamento, Deus falou assim, vai e casa com uma mulher prostituta e você terá filho de prostituições. Na segunda, Deus falou assim, casa com uma mulher adúltera, reconhecidamente adúltera. E aí tem uma situação interessante. Né? Então, eu coloquei aqui que o segundo casamento que Deus mandou Oséias ter, ele é um reflexo do povo de Judá e também do povo de Israel, né, que foram levados em cativeiro em momentos distintos, mas do povo que seria levado para o cativeiro e ficaria muitos anos sem ter um rei, da linhagem de Davi, no caso de Judá, sem ter templo, sem ter um sumo sacerdote. Então, eles estariam em terra estranha e estariam lá meio que como escravos ou como aprisionados naquela terra. Então, assim, mesmo nessa situação, sem rei, sem templo, sem sacrifício, sem sumo sacerdote, você vai ter que aprender a ser fiel a mim. Então, disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas. Tá? Eu creio que não é pecado você comer bolo de passas, eu creio que aqui é só uma referência a costumes de outros povos, tá bom? Então, você está liberado para comer panetone. Tá? Panetone é bom, chocotone também. E lhe disse, então, Oséias fala assim, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata em um homer e meio de cevada. E eu falei para ela, então Oséias falou para essa mulher, você esperará por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então, não fica claro se Oséias está ficando noivo dela, ia demorar para casar, mas de qualquer forma, sim, você vai ter que aprender a ser fiel a mim. Mesmo eu estando ausente de você. E aí Deus fala, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor da sua bondade.
Eu coloquei uma observação. O que significa buscarão ao Senhor? Isso é claro, mas buscarão Davi, seu rei. Então, assim, depois que Judá foi destruído, né, depois que caiu o último rei, o rei Zedequias, se eu não me engano, eles ficaram todo aquele tempo na Babilônia sem rei, e quando eles voltam da Babilônia, né, mediante o decreto do rei Ciro, o persa, Zorobabel, que é da descendência de Davi, ele é constituído governador de Judá, só que ele não é rei. Então, depois do último rei de Judá que caiu, o primeiro que surge da descendência de Davi, que de fato é rei, é Jesus Cristo. Né? Então, quando fala assim, ó, depois de muitos dias, ou nos últimos dias tremendos, se aproximarão do Senhor da sua bondade e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Então, aqui está fazendo uma profecia, né, que buscarão a Jesus Cristo, o filho descendente de Davi. Tá bom? Então, aqui é a lista dos pecados de Israel. Então, além daquele pecado de idolatria, né, que é muito claro ali no capítulo 1, no capítulo 2, tem outros pecados, tanto contra Deus como contra o próximo. E eu já citei, né, alguns pecados, mas adultério, homicídio, mentira, homicídio eu já falei, roubo e muitas outras coisas. E olha só, a idolatria deles, a prostituição espiritual, isso estava trazendo também uma prostituição natural. Então eu falo assim, ó, por isso, então assim, por causa da idolatria de vocês, Oséias 4, 13, 14, por causa da idolatria de vocês, vossas filhas se prostituem, está falando natural, e vossas noras adulteram. Então a prostituição, a prostituição espiritual, a idolatria, trazia um reflexo no natural, de prostituição natural e de adultério natural também. Por isso, vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, assim, os homens mesmos estavam fazendo isso, mas isso aqui é um reflexo da prostituição espiritual, eu vou mostrar no próximo slide. E olha só o que Deus fala, e esse versículo que eu falei é citado 2 vezes por Jesus Cristo lá no livro de Mateus. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, lembra qual era a cura para o povo? Oséias 6:6, se não me engano, 6:3, desculpa, 6:3. Corramos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como alvo a sua vinda é certa, né? Então Deus quer o conhecimento de Deus e misericórdia muito mais do que sacrifício. Mas as pessoas sacrificavam simplesmente porque gostavam de carne. E Deus está falando assim, olha, vocês amam sacrifício não porque vocês estão arrependidos do pecado ou porque vocês querem me honrar, é porque vocês querem participar do churrasco depois, né? Que alguns tipos de sacrifício eles podiam comer a carne do sacrifício depois. Olha aqui a questão do espírito de prostituição e de engano. Então a prostituição física do povo era um reflexo da prostituição espiritual, da idolatria. Pior do que isso, a prostituição espiritual traz cegueira espiritual, o povo não consegue reconhecer o seu pecado e traz também um espírito de engano. Olha só o que diz em Oséias 4:12 e Oséias 5:4. O meu povo consulta um pedaço de madeira, consulta o seu ídolo, e a sua vara, o seu pedaço de madeira, lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. É como se a pessoa consultasse um ídolo e, de fato, viesse uma resposta daquele ídolo. Mas não é Deus respondendo, não é também um deusinho respondendo. É um espírito de prostituição que Deus permitiu. Né? Lá, se não me engano, em 1 João, fala que Deus vai enviar a operação do erro para aqueles que não deram crédito à verdade, ao amor da salvação de Deus, né? O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, isso é, não consegue se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. Então aquela idolatria trouxe para o meio deles esse espírito de prostituição que os cegou, que os enganou e os aprisiona, porque eles consultam o ídolo de alguma forma respondia para ele em visão, em sonho, de voz audível, seja lá qual foi a forma como Satanás operou aqui também. E isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos revela em 2 Coríntios 4:3-4. Né? Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, aqueles que não creem em Deus estão cegos. Né? E essa cegueira pode vir desse espírito de prostituição aqui por causa da idolatria. Aqui uma lista de pecados, né, dos príncipes, dos sacerdotes. Né? Eu quero só mostrar que todos estavam envolvidos no pecado. Não era só o povo. O rei, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, todos eles estavam pecando. Então, olha só, Oséias 6:9. Olha, os sacerdotes assassinam os viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Você consegue imaginar um sacerdote homicida? Mas era o que acontecia.
nessa época. A questão do pecado da soberba, né? Então a soberba, só para deixar bem claro, não é simplesmente alguém que se coloca numa posição mais alta do que deveria, ou numa posição alta, até mesmo pecaminosa, né? Alguém que olha de cima para baixo para as pessoas. Soberba na Bíblia também tem muito a ver com pessoas que não dão ouvidos a Deus e aos seus profetas, que é o que acontece ali em Jeremias 43, 1-2. E olha só, Deuteronômio 17, Deus já havia dito isso através de Moisés. O homem, pois que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, esse homem morrerá e eliminarás o mal de Israel para que todo o povo ouça. Então assim, o homem soberbo não dá ouvidos, vai ser morto. Agora o povo vai ficar sabendo, vocês estão ouvindo que aquele homem morreu porque não deu ouvidos a Deus? Então ouçam vocês e temam a Deus e jamais se sobrebeçam. Oséias 9,17, o meu Deus os rejeitará porque não ouvem a Deus. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito, a queda, passagem bem conhecida de Provérbios. E olha só os 2 trechos ali de Oséias. A soberba de Israel abertamente o acusa, e por isso cairão Israel, Efraim e Judá também. Então, soberba, não dá ouvidos a Deus, então se ensoberbeceu, invariavelmente vai cair, tá bom? Não tem ninguém que tenha caído no pecado que não tenha se ensoberbecido, porque no mínimo não deu ouvidos a Deus, não deu ouvido ao alerta do Espírito Santo. Então aqui continua falando do pecado da soberba, tá bom? Muito lindo, assim, Deus espera a confissão de pecados e arrependimento do povo para agir. Então, mesmo que Deus tenha pronunciado juízo contra o povo, Deus quer usar de misericórdia. Né? A balança está pesando mais para aquele lado do juízo, mas Deus fala assim, eu quero usar de misericórdia. Mas para usar de misericórdia, primeiro eu quero que vocês se arrependam, que vocês confessem os seus pecados. E é isso que está lá em Oséias 5,15. Deus falando, irei e voltarei para o meu lugar, isso é, vou voltar para o meu trono, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E aí, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 7, 13, 14. Deus fala assim, ó, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, isso é, eu os resgataria, eu tiraria eles dessa situação, mas eles falam mentiras contra mim e não clamam a mim de coração, mas contra mim se rebelam. Então Deus está falando assim, eu quero usar de misericórdia, mas o povo não se volta para mim. Deus está falando assim, olha, é tempo de me buscar, de semear a justiça, mas o povo não quis nem buscar Deus, nem semear a justiça, isso trouxe consequências. Né? Então aqui, as passagens referentes a isso, né? Olha, semeai para vós a justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Então não é tempo de buscar o Senhor só quando Ele vier, não. Né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então busca a Deus agora, porque Ele está vindo, para nós Ele está voltando, tá bom? E aí eles não quiseram, eles semearam pecado e colheram destruição por causa disso. Aqui a questão do amor de Deus versus a ingratidão do povo, né, tem muito a ver com aquele exemplo, né, de Deus falando que atrairia o povo para o deserto, né, levaria Judá, levaria Jerusalém para o deserto, e ali Ele falaria o coração. Aqui Deus acertando contas com Israel, então eu coloquei ali a passagem, né, quando o povo pede para Samuel um rei, né, fala assim, ó, Samuel, você está velho e teus filhos não prestam, então nós queremos um rei que governe sobre nós e que faça as nossas guerras, e que vá adiante de nós e que faça as nossas guerras. Nós queremos um rei como todos os povos ao nosso redor têm um rei. Aí Samuel fala, olha, se vocês quiserem um rei, esse é o direito do rei. Não interessa, nós queremos um rei que faça as nossas guerras. Aí Oséias 13, 9-11, Deus fala assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as tuas guerras. Você não queria um rei para guerrear as tuas guerras? E agora? O que o teu rei vai fazer por você? Não vai fazer nada. E os teus juízes, aos quais você disseste, dá para mim reis príncipes, né, que foi para Samuel. E olha só essa revelação de Deus falando do rei Saul, dei-te um rei na minha ira, e eu o tirei no meu furor. Então, quando Deus deu Saul como rei, Deus estava irado. Né? Isso não fica tão claro ali em 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, acho que até o 12, mas Deus estava irado. Por mais que ele quisesse que Daú desse certo, né? Deus falou assim para Saul, olha, se você não tivesse pecado, hoje, né, através de Samuel, hoje Deus teria confirmado o teu reino sobre ti. Né? Mas como Saul pecou ali gravemente 2 vezes, Deus tirou o reino dele e passou para Davi. Mas Deus deu Saul na sua ira, mas no fundo ele queria que Saul desse certo, mas falou assim, olha, Saul, esquece Saul, vou tirar ele na minha ira também e vou dar para vocês, Davi, finalmente um rei segundo o meu coração. Aqui a questão do juízo de Deus, né, que nem eu comentei, a balança está pesando para o lado do juízo, mas por fim, a misericórdia do Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Então a balança voltando, né,
apesar mais do lado da misericórdia. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende com vocês palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor e dizei-lhe, orem para Deus, falam assim, Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom em vez de não ouvir o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não salvará, isso é, nós não vamos mais atrás da Síria em busca de socorro, e foi a própria Síria que destruiu o reino do norte depois. Não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, isso é, vamos abandonar a idolatria, vamos parar de confiar em homens para nos socorrer contra os nossos inimigos, mas nós vamos recorrer a ti, Senhor. E aí Deus no final fala, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como se preste ver de mim, procede o teu fruto. Tá bom? Então, acabei o livro de Oséias, o Renato ali vai trocar para mim, vai colocar o livro do profeta Joel. Obrigado. Pronto? O livro do profeta Joel, eu vou fazer uma introdução aqui. Ele é curto, são só 3 capítulos, mas ele é complexo. Eu vou mostrar para vocês por que ele é complexo. Joel, olha só, é um livro bem curto, mas tem muita coisa. E por que ele é complexo? Porque ele fala de muitas coisas que ainda vão acontecer. E como não tem uma informação de tempo, fica difícil interpretar algumas coisas se já aconteceram ou o que quer. Eu vou explicar já, tá bom? Então, o que trata, né? Qual é o contexto do livro de Joel? Grandes ameaças e perigos contra Israel e Judá. Um chamado ao arrependimento e a se humilhar diante de Deus e a clamar pela misericórdia do Senhor. 1 ou mais dias do Senhor. Eu não vou ter tempo de explicar isso hoje, tá? Mas eu quero deixar um material depois. Esse material que eu estou entregando para vocês hoje, depois eu vou complementar esse material, falando mais especificamente sobre o dia do Senhor e sobre o primeiro capítulo de Joel, sobre as ameaças, né, o exército, os gafanhotos. Tá bom? Eu vou explicar isso melhor no material depois. Tá? Hoje eu vou passar por isso, mas depois eu coloco isso no material de forma mais detalhada. Então, 1 ou mais dias do Senhor, restauração futura de Israel e de Judá, batismo com o Espírito Santo, sensacional, final dos tempos, promessa de salvação, o milênio e o rio que sai da casa do Senhor, assim como Ezequiel viu lá em Ezequiel 47. Então aqui eu coloquei algumas imagens, começando do canto inferior direito, né, subindo assim no sentido anti-horário. São coisas que Joel mostra ou profetiza, né? Então, em primeiro lugar, aqui é uma nuvem de gafanhotos, né? Não sei se você já viu, eu nunca vi ao vivo, graças a Deus, uma nuvem de gafanhotos, mas já vi alguns vídeos. É terrível. Isso pode até derrubar um avião, né? Se um monte de gafanhoto entrar ali bater contra a hélice ou entrar na turbina, isso pode até derrubar um avião, né? Mas isso aqui causa um estrago terrível. Né? Então, na foto de cima, um pasto em chamas, né? Que Joel também anuncia, né, o incêndio, né, nos pastos, causado por um inimigo ou causado por questões naturais. A foto de cima, né, que parece simplesmente uma região montanhosa, né, e um solo meio desértico, na verdade é um leito de rio seco. Né? Então, o Joel também está falando, olha, vai vir a seca sobre os rios de Israel ou de Judá. Aí, no canto superior esquerdo, o sol, né, escurecido por nuvens, ou o sol escurecido por fumaça. Abaixo, aquela chamada lua de sangue, né, que os irmãos viram aí recentemente, aconteceu novamente esse fenômeno. E, por fim, aquele rio, aquela fonte, né, que sai da casa do Senhor e que vira um rio, tá bom? Então, nós estamos aqui no livro de Joel, no segundo livro dos profetas menores. O contexto de Joel é o seguinte, né, como o livro de Joel não traz referência a nenhum rei de Judá, nenhum rei de Israel, nenhum rei estrangeiro, não traz assim uma referência de tempo, fica muito difícil precisar onde está Joel, né? Quando ele nasceu, quando ele profetizou, porém, por alguns acontecimentos que ele descreve lá, assim, certamente havia um templo, porque ele chama os sacerdotes, né, e o povo para vir chorar diante do Senhor entre o altar, né, e o templo. Então, existia um templo na época que Joel profetizou. E ele também profetiza coisas, né, ou ele relata coisas, na verdade, que fizeram aos filhos de Israel. Por exemplo, Tiro, Sidom e a Filístia, né, venderam os filhos de Israel, os filhos de Judá para os gregos. Isso certamente só aconteceu depois da destruição tanto de Samaria quanto de Jerusalém. Isso não aconteceu antes. Né? Então, é possível, é muito provável que Joel seja, na verdade, posterior, né, até mesmo ao exílio da Babilônia. Tá bom? Mas existe uma possibilidade de ser antes, tá bom? Mas eu deixei lá o Joel em vermelho da direita, porque é mais provável que ele esteja ali, tá bom? Então, sobre o profeta Joel, o nome dele significa Yahvé é Deus. Não há informações bíblicas que nos mostrem quando nem onde o profeta Joel viveu. Só fala que ele era filho de um homem chamado Petuel, né? Então, Petuel significa visão de Deus. Ele profetizou sobre 1 ou mais dias do Senhor. Eu vou explicar isso, mas
eu acho que não vai dar para ser hoje, talvez no material eu vou colocar isso para vocês. Profetizou sobre o final dos tempos, profetizou sobre a salvação, profetizou sobre o milênio, profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo, profetizou sobre o milênio e sobre o rio, desculpa, está repetido, tá? Profetizou sobre o rio que sai da casa do Senhor. E tudo isso em 3 capítulos, tá bom? Então é muita informação bem compactada, ele zipou muita coisa ali, nós temos que dezipar isso aqui nessa aula. E o que é importante saber sobre o livro do profeta Joel? Então não é citado nenhum rei de Israel, não é citado nenhum rei de Judá, não é citado nenhuma outra informação que possa nos situar no tempo, tá bom? Por esse motivo, fica complicado ter certeza sobre a interpretação de algumas profecias. Será que se refere a isso ou será que se refere àquilo? Não sei, porque não fala de quando que é esse livro. Porém, né, as pessoas contemporâneas a Joel, ou aquelas gerações que vieram logo em seguinte, certamente entenderam as profecias, pelo menos aquelas que já se cumpriram, tá bom? Porque tem profecias que já se cumpriram, e tem aquelas que vão se cumprir de novo, e tem aquelas que ainda vão se cumprir, que eu vou mostrar para vocês. Como Joel faz menção de ofertas na casa do Senhor, então havia um templo, né, seja o templo de Salomão, seja o templo de Zorobabel, quando Joel estava vivo. Um chamado muito forte de Deus para o povo se humilhar, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles, né, para que os castigos não viessem. Deus fala assim, se humilhem. E se vocês se humilharem, eu vou atender vocês. E de fato Deus atendeu. Então por isso até que pode ser que seja ali, por exemplo, no período do rei Ezequias, né, quando o exército da Síria, um grande exército muito numeroso, que já havia destruído a Samaria, já havia destruído as cidades do norte, já havia destruído várias cidades de Judá, ele chega e cerca Jerusalém. E Ezequias pede, ele pede para Isaías interceder pelo povo, Deus responde favoravelmente ao rei Ezequias, e Deus fala assim, eu vou remover esse grande exército da Síria, ele não vai lançar sequer uma flecha contra Jerusalém, porque eu defenderei essa cidade por amor de mim, por amor a Davi e por amor a essa própria cidade. Então, será que o grande exército que fala ali em Joel capítulo 1 e no capítulo 2, será que é o exército da Síria que estava vindo contra eles, que destrui o reino do norte, mas que Deus removeria de perto de Jerusalém, caso o povo se humilhasse? É uma interpretação possível, tá bom? Então são mencionados acontecimentos da destruição de Israel e de Judá, mas não está claro se de forma profética ou simplesmente histórica. Ainda a profecia de Joel para se cumprirem, que nem eu falei, e as profecias de Joel são citadas no Novo Testamento. Então aqui eu trouxe um versículo muito lindo de Joel. Deus falando assim, olha, ainda assim, né, ainda assim, mesmo que eu já tenha anunciado o juízo contra vocês, mesmo que haja essa condenação sobre vocês, ainda assim, agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e nós vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende. Se arrepende, você fez assim, e desiste do mal. Então assim, Deus falou, eu vou trazer o mal contra vocês. Se vocês se humilharem, e aí Deus fala assim, olha, se vocês se humilharem, eu vou desistir de trazer esse mal contra vocês. Então Deus está torcendo por eles. Deus está falando assim, olha, eu sou obrigado a anunciar esse juízo contra vocês, porque vocês pecaram gravemente contra mim, mas eu quero usar de misericórdia, mas para usar de misericórdia eu só quero uma coisa de vocês, que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Aí, quem sabe, né, se o Senhor não voltará e se arrependerá, se desistirá de trazer esse mal, e ainda por cima deixará para nós um sacrifício para nós oferecermos para Ele mesmo, né? Então Deus está falando, olha, circuncidai o vosso coração e não mais endureceis o vosso serviço. Desde lá de Moisés Deus já falava isso. Tá bom? Então esse aqui é o panorama do livro de Joel. Eu vou passar, esse aqui vai estar aí para vocês, mas os slides, eles basicamente trazem isso, então já vou passar para os slides. São simplesmente 3 capítulos, mas, como eu falei, é muita densidade de informação nesses 3 capítulos. Passagem de Joel citadas no Novo Testamento, começando logo pelo batismo no Espírito Santo. E acontecerá depois que... Esse depois é importante, tá? Esse depois é depois do povo se humilhar, é depois daquele exército que Deus traria contra o povo e que Deus removeria para longe caso o povo se humilhasse, tá bom? Então, mas uma coisa é certa, então Joel 1 e Joel 2 acontece antes desse Joel 2, 28 e 38, porque ele está falando, depois que tudo isso acontecer, depois de muitos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Guardem isso aqui que eu vou mostrar no próximo slide, ou daqui a 2 slides. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse aqui é um dos dias do Senhor anunciados pelo profeta Joel. Esse grande e terrível dia do Senhor provavelmente é o último, provavelmente é lá do final dos tempos mesmo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo, essa parte aqui eu vou trazer já no outro slide, tá bom? Então o apóstolo Pedro
utiliza essa profecia de Joel para explicar o que foi o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a igreja, ali, os 120 irmãos, foram batizados com o Espírito Santo, e judeus vindo de todas as partes da terra, todas as nações conhecidas, né, para onde os judeus tinham sido levados no exílio e que acabaram ficando por lá e criando suas colônias, eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, e quando eles ouviram aquelas vozes orando em línguas, todos eles correram e afluíram para aquela casa onde eles estavam. E eles falam, mas o que é isso? O que está acontecendo? Como é que nós estamos ouvindo? Eles estavam orando em línguas, mas nós estamos ouvindo eles falando cada um na nossa própria língua materna. Como que eles estão falando as grandezas de Deus na nossa própria língua materna, se esses homens são galileus? Aí Pedro fala assim, olha, eles não estão bêbados, né? Alguns zombaram e falam assim, eles estão bêbados, mas Pedro fala, eles não estão bêbados, sendo essa a hora, são só 9 da manhã, eles não estão bêbados. Mas o que acontece é aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele traz essa passagem, Joel 2, 28 a 32, praticamente na sua íntegra, tá bom? Então, sensacional. Joel foi quem profetizou o batismo com o Espírito Santo. Mas lá em Provérbios também fala, tá? Deus fala assim, olha, eis que eu derramarei do meu Espírito, né, sobre vocês, tá bom? Mas a passagem citada por Pedro é essa de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa passagem, esse trechinho, está contido naquele trecho maior, mas o apóstolo Paulo utiliza isso aqui dentro ali de Romanos capítulo 10, né, de 9 a 13, né, quando Paulo fala assim, olha, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração crês que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Aí Paulo vai discorrendo, e ele cita essa passagem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, está implícito o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. E Paulo está usando isso para falar o seguinte, olha, tanto os judeus quanto os gentios, eles precisam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Não tem outra forma de ser salvo, tá bom? Então, Paulo cita esse versículo de Joel para falar que a salvação, tanto de judeu quanto de não judeu, acontece por invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, então aqui tem duas passagens de Joel, elas se aplicam provavelmente a momentos diferentes, tá? Uma com relação àquele grande exército que estava vindo contra Israel naquele momento, e outra com relação ao final dos tempos, tá? Então Joel 3,15 é com relação ao final dos tempos, Joel 2,10 é com relação àqueles dias que Joel estava profetizando daquele exército que já iria vir para destruir a terra, caso o povo não se arrependesse. E ali no final, no Caminhando pela Palavra, eu coloquei outras passagens do Antigo Testamento, onde sol, lua e estrelas são escurecidos. Pode estar se referindo ao mesmo momento, mas, por exemplo, tem um lá que é da destruição do Egito, em Ezequiel 32. Então, é um outro momento, a destruição do Egito. Ali em Isaías 13:10, na verdade, é um dia do Senhor anunciado contra a destruição da Babilônia. Aqui eu acabei não comentando sobre isso, né, que eu falei, eu vou deixar isso para um material mais completo. O dia do Senhor, ele já aconteceu algumas vezes, mas o dia do Senhor é sempre um dia de juízo. Então, o dia do Senhor já veio na destruição de Samaria. O dia do Senhor já veio na destruição de Jerusalém. O dia do Senhor já veio contra a Babilônia, na destruição da Babilônia, na conquista da Babilônia. O dia do Senhor já veio na destruição do Egito. E o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, né, que nem está aqui no outro slide, desculpa. Aqui, né, ali do lado esquerdo. Ó, antes que venha o grande e terrível. Então, tem um dia do Senhor, que ele ainda por cima chama de o grande e terrível dia do Senhor. Esse ainda está por vir. Mas só para dizer, então, que essa passagem, ó, falando que o sol, a lua e as estrelas se escurecerão, o próprio Jesus confirma isso. Então, Jesus, ele cita ali Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né, está falando do final dos tempos, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Então, as estrelas cairão do firmamento, né, não esperamos que uma estrela de verdade caia sobre a Terra, né? Porque a Terra é infinitamente menor do que as estrelas, mas alguma coisa que vai acontecer que vai encobrir, né, todo o brilho das estrelas, tá bom? Apocalipse 8:12, ou, né, que nem a Bíblia fala assim, ó, o céu se enrolará como um pergaminho. Deus talvez simplesmente vai fazer desaparecer as estrelas. Creio nisso também, tá bom? Então Deus pode simplesmente fazer as estrelas desaparecerem, de repente só sobra lá o planeta Terra, o Sol, com, sem Sol, não importa, tá? Mas alguma coisa Deus vai fazer. Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Então tem uma passagem, Jesus falando que isso vai acontecer, uma passagem em Apocalipse falando. Só que aí tem um outro versículo em Joel, que eu creio que é diferente desses dois, tá bom? Então guardem aqui, ó, sol, lua, estrela escurecendo. Tem uma passagem de Joel 2:31, que ele fala uma coisa parecida, só que levemente diferente.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aqui é o detalhe, né? O sol vai escurecer sim, que nem naquelas outras duas, mas aqui a lua se tornará em sangue, né? Que nem eu comentei, nós tivemos recentemente aquele fenômeno chamado a lua de sangue, então existe uma explicação natural, mas o momento em que isso aqui vai acontecer será sobrenatural, assim como existe eclipse solar de forma natural, mas o momento em que essas coisas aqui acontecem são sobrenaturais e são marcadores do relógio de Deus, do cronograma de Deus, tá bom? Então, olha só, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aquele último grande e terrível dia, ele será precedido por sol em trevas, lua em sangue. E olha só Apocalipse 6, 12 e 13, né, que é diferente. Eu li Apocalipse 8, 12 com vocês. Né, Apocalipse 8, 12. Aqui é Apocalipse 6, 12 e 13. Enquanto eu observava... Não, desculpa, só mostrar para vocês. Ó. Então, aqui está na quarta trombeta, tá? Apocalipse 8, 12. O pastor Short está dando aula para vocês de Apocalipse. Né, nós estamos tendo aula com o nosso irmão no seminário também de Apocalipse, tá bom? Então, são momentos diferentes. Quarta trombeta e sexto selo. Olha só, quando o Cordeiro de Deus abre o sexto selo, o sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue, tá bom? Então, Apocalipse 6, 12 e 13 se refere a Joel 2, 31 e aquelas outras duas passagens se refere àqueles dois outros versículos, tá? Pelo menos isso, assim é o que parece. Aqui uma passagem muito interessante, né? Lançai a foice. Então, lá no juízo, lá nos últimos dias, Joel 3,13, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, aqui está num contexto de juízo, tá bom? E aí nós vemos esse juízo de Deus exatamente acontecendo dessa forma em Apocalipse 14, 15 e 20. Então, vai ter ali a foice sendo passada sobre a seara da terra e o vinho do lagar do Senhor sendo pisado, tá bom? Então, tá aí, eu não vou ler porque é muito extenso, tá? Então, as grandes ameaças e perigos contra Israel e Judá. Depois, no material completo, eu vou destrinchar melhor isso aqui para vocês. Eu não tive tempo de colocar tudo aqui, porque seria muito detalhe, tá bom? Mas, primeiramente, gafanhotos. E esses gafanhotos, aparentemente são gafanhotos naturais, né? Quando fala assim, ó, do gafanhoto migrador, fala primeiro assim, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, aparentemente, são, acho que, 4 tipos diferentes de gafanhoto, mas não é que são 4 raças diferentes de gafanhoto, são estágios diferentes da vida do gafanhoto. Então, quando ele é uma larva, ele come de um jeito. Quando ele é maior, ele come outra coisa, entendeu? Quando ele cresce, vira um gafanhoto migrador, entendeu? Então, aqui seriam os estágios aqui da vida do gafanhoto. Depois eu trago isso no material completo para vocês, tá bom? E assim, mas a questão é, os gafanhotos, sejam eles naturais, no sentido, se realmente uma nuvem de gafanhotos, Deus traria como se fosse uma das pragas do Egito e destruiria Israel e Judá, destruiria as plantações e destruiria os pastos, né, que nem nós vemos mais para frente, ou se é um inimigo, se é um grande exército inimigo, porque também tem um exército inimigo aqui nesse contexto. Então, assim, só para deixar claro, ou esses gafanhotos são gafanhotos, bichinhos mesmo, ou são um grande exército inimigo que Deus está trazendo, que vai destruir os pastos, destruir os campos, destruir tudo. E aí o que mais? Destruição, né, seja pelo gafanhoto, ou seja pelo exército que está vindo, fogo, seja porque o exército inimigo tacou fogo, ou por causa de uma seca, né, que nem muitas vezes acontece no cerrado brasileiro, o tempo está tão seco, mas tão seco que às vezes acontece até combustão espontânea, né, de árvores, ou alguém joga um palito de fósforo é suficiente para causar uma grande queimada. Mas o fato é que os pastos e as lavouras iriam ser destruídos pela seca, iriam ser destruídos pelo fogo, e os rios iriam secar. Então, os rios secar é efeito de seca, né? Não é nem efeito de fogo, né? Nem muito menos o outro exército vindo, né? Embora haja meios dele represar o rio e causar essa seca também. Mas dá a entender aqui que é seca do rio por causa de um período de seca. E é nesse contexto que Deus chama o povo a se humilhar perante Ele e a clamar por misericórdia. Então Deus fala assim, ainda que está esse cenário todo diante de vocês, ainda que está esse cenário dos gafanhotos, ainda que está esse cenário desse exército inimigo que eu estou trazendo contra vocês, ainda que eu estou lançando contra vocês a fome, a seca, né, dos rios, né, os pastos e as lavouras pegando fogo, ainda assim, se humilhe que dá tempo de eu livrar vocês desse juízo. E olha só, então, a lista, né, do que eles deveriam fazer.
vistam-se de pano de saco, jejuem, chorem, planteiem e clamem ao Senhor por misericórdia, tá bom? Esse aqui é o resumo dessas duas passagens que eu coloquei aqui para vocês. E isso é o que Deus tinha prometido lá em 2 Crônicas 7,14 para Salomão, se o meu povo, que assim, ó, antes, né? Então, se eu cerrar o céu, se eu fechar o céu, de modo que não haja mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha aqui o cenário de Joel, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É isso que Deus está pedindo para aquele povo de Joel. E eu creio que é isso que Deus está falando também conosco hoje. Se vocês se humilharem, né, ainda que vocês estão com todo esse cenário desolador, com coronavírus, com dengue, com problemas na área financeira, corrupção, violência, ainda assim, se vocês se humilharem, se o meu povo, que se chama pelo menos, se humilhar, orar, e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né, e ouvirei suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Serve para nós hoje. Então, Deus respondendo com misericórdia à humilhação do povo diante dele. Então, provavelmente, aquele povo aceitou o chamado de Deus, se humilhou, e aí, Joel 2, 18 a 27, fala assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E Deus fala assim, aquele exército que estava vindo do norte, nem se preocupa com ele, eu vou lançar eles fora. Então, por isso que eu tenho aqui uma suspeita que pode ser o exército da Síria que veio contra Jerusalém nos dias do rei Ezequias, e o povo buscou a Deus, o povo se humilhou, Deus lançou fora o exército. Pode ser que seja isso, pode ser que seja um outro exército mais para frente que também veio do norte, tá bom? Mas Deus fala assim, ó, não se preocupa mais com aquele exército, eu vou destruir ele, e fiquem felizes, eu vou trazer de volta para vocês o cereal, o vinho, o azeite, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês prosperarem. Olha só, restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, essa é que é a questão. Aqueles gafanhotos, seja uma nuvem de gafanhotos, ou seja o exército inimigo, provavelmente foram as duas coisas, era juízo de Deus contra o povo por causa dos pecados do povo. Deus fala assim, ó, eu vou restituir para vocês, todos aqueles anos que vocês sofreram por causa do pecado de vocês, eu vou restituir, eu sou misericordioso, eu tenho prazer em abençoar vocês. A promessa do derramar do Espírito Santo, né, então eu já coloquei lá Joel 2, 28 e 29, nós já lemos, e aqui eu coloquei a passagem de Atos capítulo 2, né, a passagem na íntegra ali do batismo com o Espírito Santo. Sinais do final dos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Promessa de salvação, já comentei também, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, né? Expandindo, né, que nem o apóstolo Paulo deixa implícito. E aqui, vingança de Deus contra as nações. Então, Tiro, Sidom e Filístia, em algum momento da história, por isso que eu creio que é depois da destruição de Jerusalém e depois da destruição de Samaria, eles pegaram os filhos de Israel, os filhos de Judá, e venderam como escravos para os gregos. E eles se apoderaram das terras que era de Israel. E Deus está falando assim, vocês fizeram isso? Agora eu vou me vingar de vocês. Então chegou agora o tempo da retribuição de Deus contra essas nações. Ali embaixo também, vingança do Senhor contra o Egito e contra Edom. Então Deus vai trazer vingança contra as nações ao redor de Israel e Judá, que se apoderaram deles quando eles foram destruídos, seja pela Síria, seja pela Babilônia, ou por algum outro exército, pois isso, seja pelos próprios gregos, seja pelos romanos, não importa. Tá? Então, em que momento da história isso acontece? O fato é, Deus está falando assim, eu vou me vingar do que vocês fizeram com o meu povo. E aqui, na passagem de cima, Joel 3, 9 a 17, aqui já é mais amplo, tá bom? Então tem vingança contra Tiro, contra Sidom, contra a Filístia, contra o Egito e contra Edom, mas aqui essa passagem de Joel 3, 9 a 17, ela já é mais ampla. Multidões no vale da decisão, né? O vale de Josafá. Aqui já está falando do final dos tempos mesmo, tá bom? Então quando Deus irá congregar as nações, trazer as nações ali contra Israel, e ali, né, o Israel vai estar perdendo a guerra, e ali Deus entra e dá a vitória. Só ver uma coisa, tá bom? Esse aqui é o penúltimo slide. Restauração de Israel e de Judá. Então, Joel acaba com promessa de restauração. E há de ser que naquele dia, então já está falando do final dos tempos, né, depois ali do juízo de Deus contra as nações, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Sitim foi um acampamento de Israel antes de atravessar o rio Jordão. Então em Ezequiel 47, né, nós vemos que existe uma fonte, um rio que sai da casa do Senhor,
faz a curva para a direita e entra no Mar Morto. E aqui está falando o seguinte, olha, além daquele rio de Ezequiel, vai ter um rio também que sai da casa do Senhor, passa para o outro lado do Rio Jordão e vai regar o vale lá também. Então eles são parecidos, mas talvez não seja exatamente o mesmo rio. Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. É que aqui eu tirei um contexto, mas dá a entender também a respeito do milênio, tá bom? Então aqui é o último slide, mas eu já comentei que é a fonte que sai da casa do Senhor e forma um rio que rega o vale do Sitim, e esse vale Sitim é do outro lado do Rio Jordão, né? Então o rio de Ezequiel, 47, ele sai da casa do Senhor ali em Jerusalém e desce direto para o Mar Morto, que está desse lado do Rio Jordão, digamos assim. Aqui está falando de um outro rio que sai da casa do Senhor e também vai para o outro lado do Rio Jordão, tá bom? Então eu corri, terminei, Joel, eu vou só depois mandar para vocês um material mais completo, falando especificamente sobre o dia do Senhor, né? Ia me dar muito trabalho fazer isso agora, eu quero fazer uma linha do tempo bonitinha para vocês entenderem essa sequência de eventos, e vou também falar melhor sobre o exército do Joel 1 e 2 e dos gafanhotos, tá bom? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Está disposto a ser um vaso novo? Erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.